paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando do culto, a metodologia, o modo de cultuarmos a Deus. Nós estamos falando da batalha espiritual e é muito importante nós atentarmos para isso. E hoje eu quero falar algumas ações do maligno nessa batalha espiritual propriamente dita no culto. Então, eu peguei aqui na apostila, e estou explicando a respeito dos demônios, que existe o demônio que age na cidade, o espírito é o principado da cidade. Existe também os demônios que lutam contra aquela igreja, e existem os demônios que lutam com as pessoas. Então, veja bem que no momento do culto é uma batalha espiritual muito grande, porque é a união de forças desse espírito que é o principado da cidade, desse espírito que luta com a igreja e desses espíritos que estão atuando na vida das pessoas. Eles se unem para travar nosso culto. Então, se nós não tivermos o entendimento, nós vamos perecer. Ao invés de prosperarmos, nós vamos perecer. Eu já vi muitas pessoas desviando dentro da igreja no culto. Elas sentavam lá na frente, de repente elas começaram a sentar mais no meio, de repente elas sentavam no fundo, de repente elas ficavam de pé, elas se levantavam, elas iam lá fora e começavam, enquanto o culto está rodando, elas estão lá fora, elas estão dando indícios de que elas vão desviar do caminho, de que Satanás vai tragá-las. Olha, nós precisamos prestar atenção nessas ações espirituais de demônios agindo no culto. Mas olha só, aqui na apostila eu coloquei que os demônios vão tentar de várias formas impedir o nosso culto. Primeiro, tirar os dirigentes da direção do Espírito Santo. Isso é o que ele mais vai tentar fazer, porque na nossa vida, se alguma coisa não é dirigida pelo Espírito, vamos ter problemas. E o culto não foge dessa regra. Se o culto não for dirigido, guiado pelo Espírito Santo, nós vamos perder o melhor de Deus. Veja, eu falei no começo que o nosso jeito de cultuar é com um cronograma nos abrindo para qualquer ação do Espírito Santo. Veja, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, as pessoas que vão fazer o culto, as pessoas que vão escolher as músicas, por exemplo, elas têm que orar, entender o que elas estão fazendo. Muitas pessoas, principalmente os músicos, eles têm gostos pessoais, gostos musicais que são deles mesmos, e eles sempre colocam esses gostos na hora de escolher as músicas para cantar. Então eles não cantam o que o Espírito está dando direção naquele culto para cantar, mas eles cantam o que eles gostam. E quando nós cantamos o que nós gostamos apenas e não somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos fora. Então veja bem, nós precisamos ter esse time de não cantar aquilo que nós gostamos, mas cantar o que é direção do Espírito, porque muitas vezes nós não nos identificamos muito com a música, mas é aquela música que vai fazer uma obra extraordinária na vida de alguém, e porque nós não gostamos, o nosso gosto é diferente, nós então escolhemos pelo nosso gosto e não pela direção do Espírito. Veja que é muito importante nós estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. Quem vai cantar, quem vai adorar a Deus como os dirigentes da música, eles precisam estar ungidos ali com a direção do Espírito Santo, cantando as músicas dirigidas pelo Espírito Santo. Nós, as pessoas que vão pregar, têm a mesma dificuldade, pregar só o que gosta. Quando nós pregamos só o que nós gostamos, então nós estamos caindo no mesmo erro que os músicos caem. Os músicos escolhem só o que gostam e os pregadores escolhem só as coisas que eles gostam. E nós precisamos estar em oração, em leitura e aprender cada dia para sermos guiados pelo Espírito Santo, porque uma palavra de Deus a seu tempo, no tempo certo, ela faz coisas que 100 anos de ensinamento, 100 anos de oração não faria. Então o diabo ele vai lutar de todas as formas para nos tirar a direção do Espírito, de quem está
na frente do culto, os obreiros que vão conversar com as pessoas, que vão orar pelas pessoas, que vão dar uma palavra de oração pelas pessoas, precisam estar sendo guiados pelo Espírito. Então nós que vamos fazer o culto, nós somos atacados justamente para isso, para nós não entendermos a direção do Espírito, e por isso há muitas vezes a ira, há muitas vezes algum sentimento estranho em nós antes do culto. Para quê? Para que a gente não entenda a direção de Deus. Eu já tenho participado muito dessas batalhas espirituais e eu tenho percebido que antes do culto há às vezes um conflito, uma batalha, uma inquietação, algo estranho, porque o inimigo está ali para tirar a pessoa, os ministrantes, da direção do Espírito. Então a batalha dele com as pessoas que vêm é muito grande, mas com as pessoas que vão exercer o ministério, que vão fazer a função no corpo de Cristo, então essa batalha é maior ainda. Então nós precisamos prestar atenção, os que dirigem o culto precisam estar atentos, sintonizados à direção do Espírito, e nós não podemos nos apegar nunca aos métodos apenas. Eu escolhi esses 3 hinos aqui, e são esses 3 hinos, ponto e acabou. E de repente, no meio do louvor, está cantando a primeira música, o Espírito sente ali, você sente do Espírito mudar o segundo louvor. E você não muda, porque você já decidiu na sua casa, você já decidiu com o grupo que você vai cantar aquelas músicas. Então você segue a sua cabeça e não segue a direção do Espírito. Não, siga a direção do Espírito. Mesma coisa quem vai pregar, prepara a palavra, prepara o sermão, mas chega no momento da pregação, você é compelido a fazer diferente, a falar outro assunto. Então seja guiado pelo Espírito Santo, porque o guiado pelo Espírito Santo é sempre o melhor. Então nós precisamos estar atentos a essa batalha espiritual, porque a batalha não é para Deus falar, impedir de Deus falar, porque ninguém impede Deus de falar. A batalha é impedir a gente de entender e de ouvir. A batalha nunca está sendo contra Deus, está sendo contra nós, para que não entendamos, para que não ouçamos. Então há essa batalha. 2, atrapalhar. Então há sempre atrapalhos. Veja bem que eu falei no primeiro capítulo da apostila aqui e dos vídeos, as pessoas com a falta de respeito, com a falta de educação, com a falta de ética, com a falta de temor, com a falta de honrar a Deus nos cultos, fazendo coisas que não deveriam fazer, sendo da carne. Então tem pessoas que estão na carne, não é o demônio, elas simplesmente querem ser daquele jeito. O demônio está ali para ajudar. E a ação espiritual para atrapalhar, porque há pessoas que estão abertas à ação de demônios para atrapalhar. Veja bem, que muitas vezes os demônios eles incomodam as pessoas para elas ficarem levantando-se, outras dormem. Já viu pessoas dormindo no culto? O culto, um monte de gente dando glória a Deus e aleluia, e tem pessoas ali no meio daquele barulho dormindo. Veja como é algo demoníaco. Aí à noite, todo silêncio, escuro, essas mesmas pessoas às vezes não conseguem dormir, mas no barulho da igreja, no barulho da pregação, as pessoas dormem, porque são atrapalhos espirituais. Então nós precisamos estar conectados para estar discernindo essas pessoas que são usadas pelo demônio para atrapalhar o culto, certo? Acontece muitas vezes de pessoas influenciadas por demônios atrapalhar o culto, porque elas foram ali influenciadas por espíritos malignos. Nós precisamos ter o discernimento para não sermos usados primeiramente para atrapalhar o culto de ninguém, certo? Porque muitas vezes nós falamos só dos outros, fulano fez isso, Beltrano fez isso, mas nós temos que prestar atenção em nós e não atrapalhar o culto. Se começar a consciência, primeiro a nossa, glória a Deus, nós precisamos ter primeiro a nossa consciência de não atrapalhar. E vem a batalha espiritual, porque muitas vezes uma palavra de Deus que entra dentro de nós, eu volto a dizer, transforma toda a nossa vida. Mas aí tem a ação do demônio ali na hora para atrapalhar e nós perdemos. 3,
impedir o entendimento da palavra. Então veja bem que os demônios estão de um lado para o outro da igreja lutando ferrenhamente contra a palavra. É lógico, meus irmãos, que ele luta contra o louvor, que ele luta contra a oração, é óbvio, mas os demônios vão lutar contra a palavra, porque se você não entender a palavra, não se encher da palavra, você sempre vai estar vazio. Por que essas igrejas da revelação, elas sempre estão com as pessoas? Porque as pessoas, elas recebem uma revelação para elas, mas aquilo acaba, é uma coisa que vai sumir. Então elas têm que voltar lá de novo para ficar ouvindo, porque elas têm sempre um vazio. A fé delas não é uma fé bíblica, não veio pela palavra. Então nós precisamos pegar a palavra para nós, e o diabo vai lutar com isso, para que a gente não viva vazios, certo? 4. Rejeitar a palavra. Então tem pessoas que conseguem entender a palavra, mas há uma rejeição. Há um espírito ali do demônio fazendo as pessoas rejeitar, lutar contra a palavra, colocar pensamentos. O pastor está jogando em você, o pastor conhece seus problemas e por isso ele está falando isso, porque ele sabe, certo? Então há uma rejeição, não é bem assim. Ele leu a Bíblia, mas eu não concordo. Se você se pegar discordando das escrituras, meu irmão, você tem que tomar muito cuidado, porque você está discordando de Jesus. Então há essa rejeição. Nós precisamos estar prestando atenção. Se não está vindo ira em nós na hora da pregação, se essa ira, de onde vem essa ira? Onde vem esse incontentamento na hora que a pregação, se a pregação está sendo da palavra, certo? Então a palavra é o centro de tudo, porque nós estamos nesse ministério de aprender a palavra. Os ministérios de Cristo foram dados para a gente aprender a palavra e crescer espiritualmente. O crescimento espiritual, ele está em entender a palavra de Deus, o Novo Testamento principalmente. Então, estratégias do maligno para impedir a palavra. Ele fará o que for possível para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus. Então, todo esse ataque dele é justamente para isso, porque se você não ouvir, depois vai orar por você, ou você vai orar, mas a fé não vem, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se falhar essa luta, se dele fazer de tudo para você não ouvir, se falhar essa luta, ele fará de tudo para que essa palavra não entre no seu coração. Então, se a primeira luta falhar, bom, você ouviu. 2, vai fazer de tudo para isso não entrar no teu coração. 3, se falhar ainda, o inimigo não medirá esforços para tirar a palavra do seu coração. Opa, entrou no coração. Luta para tirar do teu coração. Se também falhar essa estratégia, ele vai lutar contra a prática daquela palavra que foi plantada no coração. Bom, falhou, está aí dentro de você. Então, que você não exerça, que você não pratique. 5, se não conseguir, então sua luta será para impedir que você persevere em seguir essa palavra. Então é uma luta, a luta é para a gente nos manter vivos na palavra, vencedores na palavra. É por isso que a gente precisa entender qual é a nossa luta. Porque se você entrar em lutas erradas, você sempre vai estar lutando contra os inimigos errados, com as motivações erradas, nos focos errados. A luta do inimigo é para que nós não vivamos a palavra. Então, o inimigo não brinca. Você viu na parábola do semeador, você viu que Jesus explicou que caiu à beira do caminho, veio, as aves e roubaram. Sabe que isso é demônio, é ação espiritual, em solo pedregoso, solo de espinhos. Só uma caiu em solo bom e deu fruto. Então Jesus já explicando todo esse mover da palavra. Lá em Mateus 4, Jesus está falando do 20 ali, explicando esse mover dessa batalha espiritual com a palavra. Portanto, no momento da palavra, trata-se da maior luta espiritual, porque a palavra liberta, João 8,32, a palavra santifica, João 17,17, a palavra produz fé, Romanos 10,17, e tantas outras coisas que a palavra produz, tantas outras coisas que a palavra gera. Bom, então dentro dessa batalha espiritual de querer tirar dirigentes do culto, da direção do Espírito, de atrapalhar,
de querer impedir a palavra, de estratégias para impedir da palavra entrar no coração, de ouvir, de praticar a palavra, de permanecer praticando. Tudo isso é batalha espiritual do culto. A gente às vezes não percebe porque a gente está muito consciente só de nós mesmos e deixamos de estar consciente das coisas espirituais para pensar só nos nossos problemas e nos esquecemos que os nossos problemas muitas vezes eles estão ligados à maneira que nós cultuamos a Deus e à maneira que nós enxergamos o espiritual. Eu quero agora ler uma experiência aqui que se encontra em um dos livros do pastor Kennedy Hagin, O Nome de Jesus, e ele conta uma experiência. Eu quero ler essa experiência para você que agora que está no livro O Nome de Jesus. Certa vez preguei em uma igreja onde encontrei enorme dificuldade em conduzir minha pregação. O povo era bom, amava o Senhor, amava a minha pregação, mas era duro pregar ali. A própria atmosfera era dura. Tudo quanto eu dizia parecia saltar da parede de volta contra o meu rosto. Alguns meses mais tarde, estava de volta naquelas redondezas, pregando um reavivamento em outra igreja. Voltei para aquela primeira igreja e passei algum tempo com o pastor e sua família. No dia seguinte, a esposa do pastor perguntou: Irmão Reagan, está vendo alguma diferença na nossa igreja? Eu disse: O que quer dizer com isso? Ela disse: É mais fácil pregar? O que me diz a respeito do púlpito agora? Respondi: Há tanta diferença quanto há entre a luz do dia e a escuridão. Não parece ser o mesmo púlpito, não parece ser a mesma igreja. Ela disse: Faça meu marido contar-lhe tudo. E ele disse: Não conto nada às pessoas acerca disso, porque podem pensar que estou louco. O mundo espiritual deve ser tão real para nós quanto a água é para o peixe, porque é este o mundo no qual estamos nadando em derredor. Quando, porém, alguém ocasionalmente toca nesse mundo espiritual, visto que a maior parte da igreja vive nas coisas naturais, é motivada pela carne, pensa que aquela pessoa está louca ou fanática. Não conto a todos, disse o pastor, mas contarei para você. Fiquei tão preocupado. Esta era a igreja mais difícil onde eu pregara. O púlpito parecia um cativeiro. Eu sabia que os membros me amavam, davam-nos um bom sustento, tínhamos boa fraternidade com eles nos seus lares, mas aquele púlpito era uma cadeia. Comecei a jejuar e orar a respeito. No 7º dia do meu jejum, estava ajoelhado na plataforma, cerca de 1 metro atrás do púlpito, quando olhei casualmente, diretamente em cima do púlpito, o forro do telhado desapareceu. O discernimento de espírito manifestou-se. Deus deixou ver para dentro da dimensão espiritual. Vi, sentado nas vigas, diretamente acima do púlpito, um espírito enorme. Parecia um mandril grande. Era do tamanho de um homem. O pastor disse: Achei-lhe dizendo: Você vai ter que descer. Ele nada disse, mas parecia que se encolheu como quem não queria obedecer. Eu disse: Desça em nome do Senhor Jesus. Ele caiu para cima do púlpito, depois pulou para o chão. Eu lhe disse: Sai daqui. Ele não disse nada, mas olhou para mim como se dissesse: Não quero. Eu disse: Vá marchando para fora daqui em nome de Jesus. Ele marchou até descer da plataforma. Eu marchei logo atrás dele. Ele caminhava 4 ou 5 passos e então parava, olhando para mim, quase implorando. E eu dizia: Não, continue. Mas ele se recusava a movimentar-se até que eu dissesse: Em nome de Jesus. Descendo pela passagem entre os bancos da igreja, parando depois de cada 4 ou 5 passos, fui adiante dele para abrir as portas do vestíbulo. O espírito poderia ter atravessado as portas, é lógico, mas é isso que o pastor fez. Aquela coisa não queria passar pela saída até eu dizer: Em nome de Jesus. Depois, abri a porta da frente, dei um passo para trás e disse: Vá andando para fora. Ele ficou parado ali, não disse palavra alguma, mas eu percebi pela expressão de seu rosto
que estava me implorando: não faça isso. Eu disse: em nome de Jesus. E ele foi andando, desceu pelas escadas da igreja e chegou até o meio do pátio. Depois parou, virou-se e olhou outra vez para mim. Eu disse: nada disso, vá andando em nome de Jesus. Chegou até a calçada. Eu disse: vai ter que ir andando e nunca mais volte para este local. Ficou ali parado até eu dizer: em nome de Jesus. Então atravessou a rua correndo e desceu correndo o outro lado da rua, cerca de meio quilômetro. Observei-o entrar correndo numa boate chamada A Cabana Verde. Na noite seguinte, a boate foi incendiada. Desde então ficou tão fácil pregar aqui. Os membros notaram esse fato. Têm perguntado o que aconteceu, mas eu não lhes contei. Você viu, muitas vezes é preciso uma batalha espiritual, porque há demônios travando a hora da pregação, a hora do louvor. Por isso nós precisamos estar conectados para entendermos o mundo espiritual e repreendermos a ação do demônio. Por isso nós precisamos estar sensíveis para, ao colocar os pés na igreja, nós detectarmos se tem algo ali que vai nos atrapalhar. Então é momento de repreender, é momento de ordenar e sair, e o nosso culto será melhor.